Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre reformas, recuperação estrutural, redutores de pressão e individualização de água e gás. Nossos convidados, Roberto Carvalho, consultor da Bermad Brasil e Hidrotec, e João Batista Azevedo, diretor da Engecom. Obrigado pela presença. Roberto, com os prédios cada vez mais altos, o controle da pressão de água fica cada vez mais relevante. Como se dá esse controle e a sua importância para o edifício? Olha, a forma como você faz o controle pode variar muito de uma instalação para outra. Os equipamentos também não são muito disponíveis, mas pode variar um pouco de uma edificação para outra. Agora, a importância disso, isso é muito relevante, é assim, tudo que você aplica dentro de um apartamento, dentro de uma edificação, tem um limite de pressão. E esse limite de pressão no Brasil é de 40 MCA. Estou falando de limite de pressão de trabalho, não é resistência do material. Você tem materiais que resistem a muito mais do que isso. Mas dentro do apartamento, a água tem que chegar a, no máximo, 40 metros de coluna d'água. Acima disso, você está sujeito a problemas como consumo elevado, rompimentos, uma série de problemas. Então, daí a importância de se fazer o controle da pressão. 40 metros de coluna d'água é um prédio de 13, 14 pavimentos. Né? Prédio acima de 13, 14 pavimentos, ou tem válvula, ou tem problemas. Ou tem os dois. Né? Você pode ter válvulas sem manutenção, pode ter válvulas com problemas. Mas é fundamental que se faça o controle. Então, só para deixar claro para o telespectador, quando a gente fala em controle de pressão de água, é porque hoje, prédio de 30 andares, por exemplo, 35 andares, a caixa d'água está lá no alto e a força que a água chega lá embaixo é uma força absurda que estoura os canos, estoura os equipamentos. Então, existe no meio do caminho, ou a cada 40 metros de coluna d'água, a cada 13 andares, que nem o Roberto falou, existe um redutor de pressão que faz com que essa pressão dessa água chegue menor nos primeiros andares. Ou tem outras formas também, mas resumindo, o redutor de pressão serve para isso. Se não tiver o redutor de pressão, os próprios canos às vezes não aguentam. Eu já vi cano abrir, ele estourar, porque não aguentou a pressão da água. É isso, mais ou menos isso? O limite de pressão na tubulação é diferente do limite da pressão no apartamento. Tá? Dentro do apartamento, o máximo é 40 MCA, porque caixa acoplada, registro, flexíveis, tudo isso é feito no Brasil para suportar até 4 kg de pressão ou 40 metros de coluna d'água. Agora, na tubulação, o material da tubulação tem um outro limite de resistência. Então, nós temos material hoje que resistem até 300 metros. Em Balneário Camboriú, nós temos prédios que não tem, no recalque, por exemplo, não tem controle nenhum. Você recalca a água a 280 metros de altura direto. Mas você tem que ter um material apropriado que suporte essa pressão. Não é o caso do apartamento. Dentro do apartamento, 40 metros. E tem muita gente que às vezes traz algum produto importado, lá fora tem lugares que o limite de pressão é 30. Então, traz um dispositivo com limite de pressão de 30, aplica aqui e acaba tendo problemas porque aqui é 40. Mas é uma coisa que merece atenção aí de quem constrói e de quem ocupa. Dos zeladores, e dos síndicos profissionais, fazer a manutenção
preventiva e tudo mais. Né? Essa é uma conversa que a gente tem no Brasil inteiro com o projetista, com o instalador, com a construtora e com o condomínio também. Você tem a questão do uso, né, do uso e operação. Exatamente. Né, então, é responsabilidade também do condomínio se familiarizar com isso e cuidar para que você não tenha equipamentos submetidos a pressões acima do limite. Muito bom. João, você já esteve aqui há algum tempo atrás, é um prazer. João é um amigo de longa data, aí, da diretoria também da Secob, né? Já teve um programa algum tempo atrás, mas não custa nada reforçar, né? Os principais segmentos, né, de atuação da Engecon, que começou, parece, se não falha a memória, com impermeabilização, muitos anos atrás. Hoje já abrange uma gama bem grande aí de serviços prestados aí para condomínios, prédios, indústrias, empresas, né? Queria que você falasse um pouquinho da Engecon. Bom dia, Barroso. Obrigado pelo convite novamente. Então, a Engecon foi fundada em 1988. Né? Naquela época, eu lembro que existia uma crise aqui no Brasil, e em termos de construção civil, é uma das áreas que mais são afetadas por crises econômicas no país. E quando eu montei a Engecon, visualizei serviço de impermeabilização, que é uma área que estava faltando na Baixada Santista. Então começamos com impermeabilização, mas nossa gama de trabalho é muito ampla. A gente trabalha com uma equipe em hospitais, estamos fazendo agora o plano de saúde que vai ser novo aqui em Santos, o Prevent Senior, ali no Corporate. Estamos fazendo obras em indústrias, estamos fazendo obras particulares, obras públicas também. Então temos shopping, estamos fazendo também. E temos uma equipe especializada em obras em condomínios, né? Nós vivemos numa cidade com maior verticalização dentro do Brasil. Nós temos mais de 10 mil prédios aqui na Baixada Santista e esses prédios precisam de manutenção, tanto preventiva como manutenção que exige soluções rápidas, né? Então criamos uma equipe especializada nessa área de condomínios. Isso aí, muito bom, principalmente com a variação térmica, né? As fachadas, as lavagens das fachadas, Sim, aqui, sim. maresia, até a própria poeira que vem do porto, né? A manutenção sempre, e quase assim, uma grande maioria dos prédios aí tem problemas de impermeabilização, até porque vence a impermeabilização. Se a gente entrar nesse detalhe aqui, a gente vai ficar o programa inteiro, porque tem uma prazo de validade da manta, por exemplo, da impermeabilização, que tem que ser revista um determinado número de anos, e aí vai, né? Por isso que tem muito trabalho dentro dos prédios também, né? Isso, é que eu costumo dizer assim, você vai comprar um certo tipo de material para impermeabilizar o prédio, né? Um exemplo, o síndico, a maioria deles são leigos, não conhece muito bem tecnicamente qual é o melhor produto para se colocar numa laje e qual tipo de laje. Aí fala, eu coloquei da marca tal, mas qual produto, qual manta você comprou daquela marca? Não é só porque você está comprando daquela marca que você comprou o melhor produto para aquele local. Então, aí existem empresas e empresas, né? Isso aí. Ô Roberto, a Bermad é uma das maiores fabricantes de válvulas do mundo, né? Sim. Sendo aqui representada pela Hidrotec, né? Que inclusive já fez vários serviços para a gente, eu assino embaixo no trabalho da Hidrotec. Que vem se especializando nesse trabalho, a Hidrotec, né? Instalação e manutenção de válvulas de pressão. Como é executado esse trabalho e qual a peridiosidade, nossa, é difícil, né? Obrigatória que determina a norma? Então, a norma não determina um período de manutenção, tá? Ela determina que seja feita uma inspeção, uma verificação no sistema de controle de pressão a cada 6 meses. A manutenção periódica ela tem que ser feita no período, de acordo com o período determinado pelo fabricante. Então, cada fabricante tem a sua exigência, a sua recomendação. A Bermad recomenda que a manutenção das válvulas seja feita a cada 12 meses. E aí, dependendo do modelo, você tem que trocar os internos, né? Você tem tudo aquilo que tem memória na válvula, mola, borracha, tem um prazo de validade. Tem desgaste, né? Não é nem desgaste. Sabe o que acontece? Você pega uma peça de borracha nova, aperta e solta, ela volta à posição original. Só que se você fizer isso 10 mil vezes, vai chegar o desgaste. Ela vai perder. A gente fala que ela está perdendo a memória. Ela não volta mais para a posição original. Então, ainda que tenha um bom aspecto, se abre uma válvula depois de 3 anos de uso, ainda que a borracha tenha um bom aspecto, que a mola tenha um bom aspecto, ela tem que ser trocada. Então, nós temos alguns modelos exigem a troca dos internos a cada 36 meses, alguns a cada 60 meses, aí depende do modelo. Bom, é importante, né, se a gente vai para o intervalo, é importante, né, salientar, porque eu não sei nem se todos os zeladores e síndicos, às vezes, eles têm a consciência que tem uma válvula redutora de pressão e que precisa fazer essa manutenção. Esse é o problema, porque ele está num prédio de 25 andares,
de repente, ele não se atenta, para estar num cantinho ali, ele não se atenta a essa necessidade. Talvez seja um alerta aí que a gente faça aí para todos os zeladores e síndicos, né? É muito comum o pessoal nos chamar para verificar o que está acontecendo, porque está tendo rompimento no prédio, está tendo consumo elevado, e o pessoal acha que é falha do material. Não é, pode ter relação com válvula que muitas vezes o condomínio não sabe que tem. É isso aí, por isso que serve de alerta, né? Isso é muito bom. Um prédio com 13, 14 pavimentos acima, ele tem que ter uma válvula, tem que ter algum tipo de controle. Ou é caixa intermediária ou é uma válvula redutora de pressão. Agora, tem prédio, isso é muito comum de acontecer. O pessoal não sabe, sabe que tem um equipamento, não sabe para que serve, já viu, em algum momento já viu aquilo, mas não sabe do que se trata, nunca fez manutenção. É importante alertar, além do no memorial de entrega, né, do condomínio, né, é importante salientar e lembrar que tem que fazer essa manutenção. Bom, a gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre reformas, recuperação estrutural, redutores de pressão e individualização de água e gás. Nossos convidados, Roberto Carvalho, consultor da Bermad Brasil e Hidrotec, e João Batista Azevedo, diretor da Engecom. João, a Engecom realiza trabalho de recuperação estrutural também, um trabalho importante, né? Teve alguns casos aqui, principalmente na Praia Grande ultimamente, né, que foi um problema, né, com rompimento de pilares, né? Queria saber quais as técnicas mais utilizadas para essa recuperação e quando se dá a necessidade da aplicação da injeção de resina de alta pressão. Explica um pouquinho o que seria essa injeção de resina de alta pressão. Bem, o serviço de recuperação estrutural ou reforço estrutural depende da análise da estrutura quando a gente vai fazer uma visita. Tá? Um serviço de recuperação, o nome já fala, é recuperar aquilo que você vê que está com problema, que tem um dano ali na estrutura. Agora, o reforço, aí já depende de um especialista, um calculista. A gente sempre orienta o prédio a contratar um calculista para fazer uma análise criteriosa da estrutura, dimensionar e fazer um projeto. E aí, dentro do projeto do calculista, a gente executa o que ele projetou. A injeção de resina, a gente utiliza muito para fechar ou comatar as trincas em vigas, né, e lajes. Por quê? Quando aqui na Baixada os prédios recalcam, aqueles que foram construídos com fundação com sapatas diretas, né? Isso não tem jeito. O solo de Santos é o segundo solo pior do mundo. Com esse recalque, as vigas periféricas, aquelas que cobrem o subsolo, elas são tracionadas. No que elas são tracionadas, elas trincam, elas fissuram. Se você deixa aquela fissura aberta, o oxigênio vai chegar lá dentro e vai começar a corrosão de armadura. Começando a corrosão de armadura, já é como se fosse um câncer dentro da estrutura de concreto. Então, o calculista geralmente especifica injetar essa resina para fechar as trincas das vigas ou lajes para que o oxigênio não chegue lá dentro. E outra coisa, depois que você cola o concreto, ele não vai descolar mais, nem o ferro. Se você ancorar um ferro com resina epóxi, você pode tracionar esse ferro, ele vai romper o ferro, mas não descola lá de dentro. Então, geralmente é para isso. Muitas empresas usam de uma maneira errônea injetar resina para arrumar vazamento, porque existe um problema de vazamento na laje e está pingando na fissura. Aí você fecha a fissura com a resina e ali para de pingar. Só que a água que está na laje, ela vai procurar outro local. E o pior ainda, com o tempo, essa laje vai ficar saturada, a umidade vai chegar na ferragem e vai triplicar o problema interno de corrosão da armadura dentro da laje, né? Então, isso aí. Então, não utilizar esse tipo de resina para conter vazamentos em laje, porque corre para o outro lado, vai aparecer em outro lugar e fica água empoçada lá. Então fica a dica também aqui. Né? Resolve a permeabilização e aí você fecha com resina. Não faz ao contrário, entendeu? Fecha com resina e deixa de permeabilização para o futuro. Isso aí. Roberto, quais os principais problemas? Você comentou, queria que você frisasse um pouquinho mais, que a falta de manutenção dessas válvulas redutoras podem causar. Olha, elas podem, na falta de manutenção, você pode ter a falha da válvula, e a falha pode ser você não conseguir vedar 100%, né? Na hora que
O grande problema da falta de manutenção nesse aspecto é o seguinte, é que você, quando a válvula está atendendo uma demanda qualquer, ainda que ela tenha peças desgastadas ou vencidas, ela consegue manter a pressão. O problema é que quando ela tem que vedar 100%, é quando para o consumo, durante a noite principalmente, aí ela tem que vedar 100%. E uma peça desgastada ou vencida, ela não consegue, por mais que você faça pressão sobre a sede, né, do obturador sobre a sede, ela não consegue vedar 100%. E ainda que seja pouca água passando pela válvula, se não tiver consumo, a tendência é a pressão sair, subir, e chegando até equalizar com a entrada. Então ela passa do limite e pode causar problemas dentro dos apartamentos, pode causar rompimento, pode causar alto consumo, pode causar vibração, ruído, né, pode incomodar um morador. Muito bom, então é importante essa manutenção. Fico alerta aqui mais uma vez. João, a Ingecom é reconhecida no mercado por sua vasta experiência em reformas de condomínios, que você comentou na primeira pergunta. Quais os serviços mais requisitados nesse segmento? Provavelmente impermeabilização, não sei, mas infiltração e impermeabilização é o que mais tem, né? O maior número de chamada nosso de pedido de orçamentos é impermeabilização e fachada. Né? Tanto que nós viramos, assim, a Baixada Santista, ela é reconhecida, como tem muitos prédios, as empresas que atuam aqui são reconhecidas como empresas especializadas em manutenção predial. Tanto que nós estamos fazendo um serviço fora de Santos, porque os síndicos que vêm visitar Santos, vê tanto prédio em obra, então chamam a gente por ver nossos serviços aqui para São Paulo, para Campinas, e acaba aqui virando referências aqui. Nós, o exemplo, vamos também fazer serviço de impermeabilização na APAMARG, se você conhece. A APAMARG é uma associação de magistrados e doutorados do Estado de São Paulo, são um clube de juízes. Eles vieram aqui, chamaram a Ingecom para fazer o serviço, que era uma recuperação estrutural, um reforço estrutural e uma impermeabilização de uma piscina semi-olímpica que eles têm lá no clube deles em São Paulo, porque somos especializados nesse tipo de serviço de manutenção. Então, o maior número de serviços são fachadas e impermeabilização mesmo. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Vamos para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre reformas, recuperação estrutural, redutores de pressão e individualização de água e gás. Nossos convidados, Roberto Carvalho, consultor da Bermad Brasil e Hidrotec, e João Batista Azevedo, diretor da Engecom. Roberto, como é a atuação da empresa, da Hidrotec, principalmente na individualização de água e gás? Esses hidrômetros podem dar problema e marcar para mais, por exemplo, se não estiver bem regulado? Como saber se ele está marcando errado ou se está correto? Várias perguntas. Então, vamos lá. A atuação da empresa na individualização de água e gás, se os hidrômetros podem dar problemas, né? Marcando mais e tal, e como saber se está tudo correto? A gente não sabe, está lá, está pagando a conta, como é que tem essa certeza que está pagando justo, né? Então, a Hidrotec, ela trabalha com medição individualizada, foi pioneira aqui na Baixada, os primeiros prédios que foram feitos aqui com medição individual foi a Hidrotec que atendeu. Estamos fazendo isso já há pouco mais de 30 anos, né? O Daniel e a Thaís hoje é que cuidam lá da empresa, aprenderam bem, aprenderam rápido e atuam na Baixada Santista, São Paulo, Balneário Camboriú, hoje, em algumas outras localidades. Aí cresceram bastante e levando um serviço importante, um serviço que é bem requisitado por todo mundo. Que é correto, a pessoa individualiza a água, você paga aquilo que você consome, né? Muito mais justo isso. Né? É justo pagar só pelo que consome. O problema da medição individualizada é que todo mundo acha que quem consome água é o vizinho. Aí quando você implanta a medição individualizada, a pessoa descobre quanto gasta de fato, né, e às vezes toma susto. Né? Às vezes você acha que um casal que mora sozinho não gasta água, uma família que tem 5, 6 pessoas gasta muito mais. Não é bem assim. A prática mostra que não é bem assim. Tá? Então, agora, a segunda pergunta, qual? Sabe, se um problema, por exemplo, nesse medidor pode marcar para mais, e como saber se está correto? Tem que fazer teste, chamar uma empresa a cada 6 meses, fazer... Como é que funciona? Não, o medidor, se ele dá problema, ele se desgasta com o tempo, ele pode apresentar problemas, mas ele sempre, quando dá erro, é sempre para menos. Sempre. Ele não marca para mais. Se você pegar a curva de erro do medidor, se você tiver com baixa vazão, ele tem erro, mas você vê que o erro aumenta, mas é negativo. Se você aumenta muito a vazão, você vê que o erro aumenta, mas é negativo.
Então, é sempre para menos. Agora, na medição individualizada, isso não é muito importante. Essa questão do erro do medidor é importante para uma Sabesp. A Sabesp, se você tiver um erro de 1%, representa um caminhão de dinheiro para ela. Então, 0,5%, 1% para a concessionária é muita coisa. Na medição individualizada, isso não tem tanta importância, porque 1% ou 2% a mais ou a menos numa conta de 30, 40 reais, não é nada que preocupe. E, na verdade, essa individualização, a Sabesp cobra diretamente do condômino? Pode cobrar. Porque tem uns prédios que, por exemplo, o prédio paga e depois o próprio zelador ou alguém do prédio faz a oferição de cada medidor. Ou também pode ser diretamente a conta cobrada pelo apartamento, né? É preciso ter um pouco de cuidado nesse assunto. Isso é um assunto interessante de se tratar, até perder mais tempo com isso, porque não adianta colocar medidor individual e achar que está tudo resolvido, cada um vai pagar pelo seu, porque tem medidor individual. Não é assim. Se você não souber fazer a conta, mesmo com medidor individual, um pode estar pagando água do outro. E nisso a Hidrotec pode ajudar muito a entender por que isso acontece, como acontece e como se corrige isso. Então existe o jeito certo de fazer a conta. Então não adianta você só colocar o medidor, você tem que saber fazer a conta. Fazer a leitura, né? Por exemplo. A leitura é fácil de fazer. O problema é que você tem que saber fazer a conta, porque isso é meio complicado. A concessionária ela cobra um valor e te dá direito a consumir um volume mínimo. Isso causa uma certa confusão na hora de você fazer as contas. Quando você implanta a medição individualizada num prédio, todo mundo paga a mesma coisa. Então, o custo para implantar é igual para todo mundo. Verdade. Então, você não pode gerar benefício para alguns e prejuízo para outros. E é isso que acontece se você não souber fazer a conta. Muito bom. Um assunto para um outro programa, né? Vamos lá. João, quanto à maresia, a gente falou um pouquinho da maresia, da variação térmica, né? E as constantes alterações, né, de temperaturas, eles afetam as fachadas dos edifícios, né? E quais opções de serviços para corrigir esses problemas? Aqui na Baixada a gente tem um diferencial em que ocorre durante o dia e a noite um delta muito grande de temperatura, né? Quando chega nessa época que nós estamos aqui no inverno, às vezes à noite chega a 12 graus, 13 graus, 11 graus e chega à tarde 25, 30 graus. Então essa diferença de temperatura ocorre uma dilatação térmica dos materiais e que é aí que acontece a queda de revestimento, queda de cerâmica, queda de pastilha, né, provocada muito por essa variação térmica. E os prédios em que não fazem manutenção ficam mais sujeitos a essa variação térmica e ter o deslocamento de cerâmica ou pastilha. Por quê? Porque nos prédios aqui, em função até da maresia, como você falou, o cais que é muito agressivo, poluição, é necessário você pelo menos lavar um prédio a cada 3 anos, tá? Para tirar essa fuligem, tirar essa maresia, tirar essa poluição. Roberto, quanto à individualização de água acaba sendo vantajosa para os condomínios, né? Como o síndico deve proceder para tratar, por exemplo, dessa individualização numa assembleia? E mais uma pergunta, depois eu volto se precisar. Em todo prédio é possível fazer essa individualização? Acho melhor começar com essa primeira pergunta. Todo prédio é passível de ser feita a individualização de água? E como proceder para aprovação no condomínio, por exemplo? Nós já implantamos medição individualizada em mais de 1.000 prédios. Mais de 1.000. Mais de 400 com contas individuais pela Sabesp. Eu não vi ainda um prédio que não permitisse a implantação da medição individualizada. Agora, o preço varia muito. Tem prédios onde é muito fácil implantar a medição individualizada e tem prédios onde fica inviável, o pessoal não quer investir porque fica muito caro. Acaba não vingando, a coisa não vai para frente porque fica muito caro. Mas eu não conheci nenhuma situação ainda que não desse para fazer. Que quiserem, pelo menos orçar, né? Fica a dica aí para fazer um orçamento, não custa nada, um orçamento de graça, aí ver se vale a pena ou não fazer nossa, é difícil essa palavra, né? A individualização da água, porque acaba sendo justo o consumo e acaba com metade dos problemas que o banho do vizinho demora mais do que o meu. Agora, bom, o projeto é fundamental para que todo mundo orce a mesma coisa. Se você pede orçamentos sem fazer um projeto, cada um orça uma coisa. Nosso prédio teve um problema assim, verdade, isso é verdade. Bom, chegamos ao final do programa, quero agradecer demais aí o Roberto,
ao João pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.